Ahn, ok, bem, pessoas ainda vão chegar, ah, hum, mas eu já vou começar, para poupar o tempo de todo mundo. Então, aqui é a primeira aula do curso Chamando Deus pelo Nome, que vai ser um curso sobre o Shaarei Orah, o Porta e Lucis do Joseph Chakatila, um cabalista do século XIII. E, mas hoje eu vou falar um pouco sobre a minha motivação, vou falar por trás desse curso e falar de uma maneira um pouco mais geral sobre o assunto de nomes divinos, antes de entrarmos no assunto específico da Cabala de Chakatila, tá? Que vamos começar em janeiro. Então, o plano da aula vai ser assim. Eu vou começar falando um pouco de o que são nomes divinos, eu vou chamar Orígenes, o padre da igreja, para dar um testemunho. E daí, para dar um pouco de contexto ao testemunho de Orígenes, vou falar da diversidade de línguas de Deus, um paradigma mediterrâneo que existia para entender a diversidade de deuses, também de línguas, que era o de príncipes das nações, ou arcontes das nações. Daí eu vou falar um pouco sobre três problemas filosóficos gerais sobre nomes divinos. Tá? Daí, a potência que eles têm, o problema de em que medida os nomes podem ser adequados aos deuses e como é possível traduzi-los. Essa questão de tradução realmente é central para mim. Daí eu vou apresentar uma proposta de solução, especificamente para o problema da tradução. Isso tem a ver com o aproximamento de Kabbalah e neoplatonismo. Um, Kabbalah, você de vez em quando ouvem Kabbalah, de vez em quando Kabbalah, ambas as pronúncias existem. Então, os príncipes das nações e os nomes de Deus em Joseph Chakatila vai ser uma parte em que vamos entrar na obra dele, já ver um pouco da obra dele, Shaarei Orah, e o que ele tem a dizer. Né? E no final eu vou fazer alguns avisos sobre o curso. Eu vai ter uma parte no final para pessoas poderem fazer perguntas gerais, mas eu também vou, de tempos em tempos, fazer uma pausa e ver se as pessoas têm perguntas sobre o assunto que eu acabei de falar, ok? Então, obrigado a todos por estarem aqui e eu vou, então, começar. Então, Orígenes, no seu Contra Celso, né, que é sua defesa da fé cristã contra o filósofo platonista Celso, escreve sobre os certos nomes eficazes, né? Que existem no Egito, na Pérsia, na Índia. Todo povo tem esses nomes eficazes. E, em particular, ele está interessado nos nomes dos hebreus, como Sabaoth, Adonai. Sabaoth é o que traduzimos em geral como dos exércitos, né? Senhor dos exércitos, ou algo assim. Adonai é Senhor, né? Na realidade, meus senhores, esse uso do plural para se referir a Deus. E escreve então os nomes de Sabaoth, Adonai e todos os outros transmitidos entre os hebreus com grande veneração não são dados segundo realidades comuns ou criadas. Ou seja, Deus não é chamado por semelhança a coisas criadas ou comuns que conhecemos, mas conforme uma misteriosa ciência divina que é atribuída ao Criador do Universo. Deus, ele mesmo, deu esses nomes. Né? Por essa razão, esses nomes têm efeito quando os expressamos numa conexão particular que os entrelaça, né, numa certa ordem e num certo contexto. Como, igualmente, outros nomes pronunciados em língua egípcia, com relação a certos demônios que têm efeito em determinada esfera, outros em dialeto persa, com relação a outros poderes, e em cada povo. Então, Orígenes está argumentando contra Celso. Né? Celso tinha falado que não faz diferença em que nome chamamos o Deus Supremo. Né? E contra a pregação cristã que é preciso chamá-lo de uma maneira específica, né? E preciso reconhecer Jesus como seu mediador.
E, um, e daí, contra essa visão, que também é uma visão bem partilhada, tem uma longa história na filosofia grega, Orígenes apela para um certo consenso entre os sábios dos povos. Todos os povos têm esses nomes, e você não pode traduzi-los, e não faz, e é errado dizer que não faz diferença chamar o Deus primeiro como Zeus ou Adonai. Não, não, faz uma real diferença. Se você não chama pelo nome certo, então você não invoca esse poder, eles não são efetivos, né? Como ele. Então, como eles deveriam ser. E, então, ele reconhece isso como um fenômeno comum entre os povos, né? E podemos, só para focar a nossa mente, podemos pensar, sabe, apenas alguns exemplos aqui, né? Tem nomes de deuses gregos, Zeus, Hera, Selene, nomes divinos temos o cristianismo, Jesus Cristo, Pai, o Filho, o Espírito Santo. El Shaddai, o nome de 4 letras do judaísmo, os nomes de divindades egípcias. E daí tem também, esses todos são mais ou menos ahm, nomes próprios, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, podemos pensar que não são nomes próprios, são descrições de funções, alguma coisa assim. Eles são casos limítrofes, mas quando comparamos eles a o Eterno, o Senhor, Todo-Poderoso, Misericordioso, o primeiro motor imóvel, o uno, o bem, o ser, a providência, a sabedoria, a natureza, vemos que tem uma diferença aqui. Tem alguns nomes que nós usamos para se referir a Deus ou aos deuses, e que são nomes próprios de alguma maneira, eles não descrevem os deuses, são palavras do mesmo tipo que João, Miguel e Maria, e tem coisas como. E tem outros nomes que são semelhantes a palavras como o presidente, o professor, o rei, né? Um, o falante, o sábio, que descrevem não necessariamente de o Deus ou Deus na sua individualidade, mas em alguma função, alguma característica sua. E então, é sobre esses nomes que queremos falar, e que eu quero dar esse curso. E, claro, uma investigação a fundo disso requeriria antes, claro, uma questão sobre o que é um Deus, para que a gente saiba quais nomes são nomes de deuses. Eu não vou entrar nesse assunto aqui. Eu vou simplesmente tomar uma várias descrições de deuses em que, por exemplo, eles são objeto de culto, a eles preces são direcionadas, são causas primeiras em algum sentido, se não a causa primeira, eles estão entre as causas primeiras, as coisas primárias, em virtude das quais as outras coisas existem, e são um objeto de desejo ou fascínio universal, né? São vistos como os sumos valores quando eles são apresentados em mitos. Um, mas, então, não vou, é possível unir todas as descrições que eu acabei de dar, mas para os meus propósitos eu não vou precisar bater aqui e decidir o que é um Deus e o que não é. Um, e para dar um pouco mais de contexto à visão de Orígenes, que ele citou, temos vários povos, cada um desses com seus deuses, cada um um, com seus nomes, vamos dar uma olhada no mito de Babel, que está influenciando ele, e que ele também discute nesse mesmo livro mais tarde, né? Então, em Gênesis, nós lemos a história dos homens em Babel que queriam construir uma torre que chegasse até os céus para se dar um nome, né? Eles têm um medo de que eles não vão ter um nome, que eles vão ser dispersos sobre toda a terra. E o, e o Senhor e Deus não aprova de sua ação, né? Ele diz eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos
concordamos ali a sua língua para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Agora, o que não está escrito aqui, mas que a tradição cristã judia entendeu assim, é que nessa dispersão dos povos em Babel, é uma divisão não só dos povos e de suas línguas, mas também da terra, no sentido de que as diferentes partes da terra foram destinadas para cada povo, e também foi a dispersão dos povos sob um, anjos ou príncipes distintos, né? Então, em Deuteronômio, né, no discurso final de Moisés, ele diz: quando o Altíssimo distribuiu as heranças às nações, quando dividiu os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel ou de Deus. Tem duas versões desse texto. Então, esse texto, tem outros textos na Bíblia que refletem essa mesma ideia. Por exemplo, no livro de Daniel, nós lemos sobre o príncipe da Pérsia, o príncipe e o príncipe da Grécia, e Miguel, o arcanjo Miguel, que seria o príncipe do povo de Israel. E então, existe essa ideia já bíblica de uma dispersão dos povos e mais importante, uma atribuição de diferentes deuses, de diferentes anjos a diferentes povos. Nós vamos voltar a esse texto no curso, especialmente o texto de Deuteronômio, que vai aparecer no livro de Jacatila, mas esse aqui seria como o background. Agora, o que é mais interessante é que isso não é apenas uma ideia da Bíblia hebraica. Na verdade, é uma espécie de mito ecumênico no Mediterrâneo, Príncipes das Nações. Platão, pseudo-Aristóteles, o autor de um texto que foi por muito tempo tido como de Aristóteles, o De Mundo, o, o autor do livro de Daniel, Paulo, vários, Philon, Celso Orígenes, dos quais eu também vou falar aqui nesse slide, vários fazem apelo a essa ideia de diferentes deuses foram atribuídos a diferentes povos, né? Claro, nem todos têm o mito da dispersão de Babel, isso é algo próprio da Bíblia judaica e dos cristãos que a tomaram, mas a ideia da correspondência está lá. E isso frequentemente aparece dentro de um modelo monárquico de entender a divindade. E essa ideia da monarquia de Deus é talvez uma das maneiras mais antigas de se falar de monoteísmo, né? Monoteísmo, ele mesmo é um termo moderno, mas então tinha essa discussão sobre a monarquia de Deus. Não, Philon, né, que é um filósofo judeu do primeiro século, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele ele defende os judeus contra acusações, né? E ele escreve muito para plateias que não são judias, explicando o modo de vida dos judeus, em especial esse hábito estranho deles, que eles não cultuam outros deuses, eles só cultuam um único Deus, e esse Deus só tem um único templo, e nesse templo não tem nenhuma imagem. Então, parte disso ele apela para o modelo de um rei, né? Especialmente o grande rei da Pérsia, né? Que tinha vários vice-reis, sátrapas, que governavam suas províncias. Então ele diz, olha, da mesma maneira que você não vai prestar honras a um vice-rei quando você está na presença do rei, nós só prestamos honra ao rei. E ele vê, então, o Deus todo como rei do mundo. De resto, uma ideia comum na Bíblia hebraica. Celso, o filósofo platonista contra o qual Orígenes escrevendo contra os cristãos, ele usa a mesma metáfora
mas contra os monoteístas. Eles dizem, os deuses nacionais são como vice-reis, quais devemos respeito. Você não vai sobreviver muito tempo no Palácio Real se você ignorar todo mundo menos o rei, porque todas essas outras potestades, todas essas outras autoridades são pessoas que você precisa agradar e que você precisa das boas graças das pessoas para chegar até o rei. Então, ele usa essa mesma imagem. Tem outros autores pagãos que fazem a mesma coisa. Um, e mas para defender o politeísmo, né? Orígenes daí vai pegar essa mesma ideia e virar de novo, né? O Deus revelado em Jesus Cristo como o rei do mundo que vem depois dos demônios, né? Então, aqui temos temos metáforas bélicas aqui de liberação, né? E de domínio, de depor os falsos demônios. E também temos a, de- um, a visão cristã de que aconteceu uma revelação final, né? Aquilo que os judeus não compreendiam, nós agora compreendemos, e que antes era algo, uma profecia secreta que nem mesmo eles compreendiam, agora está aberto para todos compreenderem, né? Pentecostes, ah, o momento de nascimento da igreja, suposto ser algo como um anti-Babel, né? Então, ele desfez Babel, ele desfez a necessidade de distribuir a humanidade sob deuses diferentes, e assim é possível proclamar o monoteísmo para todos os povos, e todo mundo deveria um, cultuar esse mesmo Deus, né, revelado. Então, isso é um pouco do background sobre como Orígenes está pensando a questão dos nomes divinos. Existem esses outros nomes divinos, os nomes divinos em hebraico têm um certo privilégio, mas estamos, na realidade, agora no momento de desfazer as diferenças dos povos, de abraçar todos os povos sob o novo e antigo povo que é a igreja, né? Que vai unir toda a humanidade em um só povo, com um só Deus. E essa, então, é um pouco o background para a investigação sobre os nomes divinos, né? Que eu vou propor aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre problemas em geral de nomes divinos. Deixa eu só abrir aqui para perguntas. Talvez a pergunta não, eu não vou poder, eu vou decidir responder a pergunta só no final. Mas se alguém quiser já fazer alguma pergunta, ou deixa eu, também podem fazer pelo chat, se preferirem. Hum, não? Ok. Hum, então eu vou continuar. Se alguém pensar numa pergunta em algum momento e não quiser interromper o fluxo da aula, podem escrever no chat. Tá bom? Obrigado. Ahm, então, vamos falar aqui, então, dado como se fosse o background histórico para o curso, vou falar agora um pouco de background filosófico, né, quais são os problemas filosóficos quando falamos de nomes divinos. Então, a primeira coisa é como explicar a potência dos nomes divinos. E aqui eu estou entendendo isso de maneira bem geral, né? Qualquer coisa que eles fazem, né? Algumas coisas eles fazem como outros nomes fazem. Potência, o que eu chamei de potência invocatória, semântica e retórica, né? E até mesmo intelectual. Não, não mesmo. Então, quando um nome ele chama alguém, pode ser usado para chamar alguém, chamar a atenção de alguém. E ok. Um, e daí podemos também usar e o nome também significa alguém. Então a gente usa os nomes divinos também para quando a gente estiver pensando sobre eles.
sei lá, o Proclo discute onde fica Zeus dentro da hierarquia dos deuses. Que função tem Zeus? Né? O, e aí ele não está usando o nome Zeus primariamente um, no seu sentido invocatório, não está chamando a Zeus. Proclo tem hinos aos deuses, em que essa é uma função mais importante, mas também mas ele está usando isso para indicar, para significar um, Zeus. Tá? E também tem a potência retórica. E aí estamos mais quando a gente fala de deuses, nomes divinos como atributos, né? Como coisa o clemente, o misericordioso. Esses nomes são usados não só para invocar a Deus, para chamar a atenção, para direcionar uma prece, e não apenas para significá-lo, mas também são supostos ter algum efeito de obter a boa vontade divina. Tem problemas aí teológicos sobre como que a prece funciona, como que a vontade de Deus pode ser afetada. Um, e, mas são também, mas isso ainda também é algo comum a outros nomes, né? Então, quando alguém me chama de Antônio, quando um aluno me chama de professor, quando uma pessoa me chama por um apelido, todos esses são supostos ter algum efeito de convencimento sobre mim. Então, se não de convencimento, mas são não apenas chamando minha atenção, mas estão, de alguma maneira, tendo um efeito sobre meus afetos. Mas os nomes divinos também são supostos ter outras funções. E que são, podemos chamar, potência mágica e potência intelectual. Potência mágica é algo aqui debatido, até mesmo entre autores que, um, como Orígenes ou Iâmblico, pessoas da época, né? Eles discutem se é realmente correto chamar o que nomes divinos efetuam de magia. Né? Magia, para eles, frequentemente tem a ideia de necessidade, de coação, de você forçar os deuses, porque você está usando os nomes deles, a fazer alguma coisa. Né? Mas podemos incluir nessa potência mágica não só coisas nesse sentido mágico, no sentido estrito, mas também, de forma geral, a ideia de que nomes divinos são usados em preces, e preces são supostas ter efeitos no mundo, causam chuva, proteção, redenção, essas coisas. Agora, não acaba por aí, por assim dizer, os efeitos especiais dos nomes divinos. Frequentemente, os dons divinos são supostos ter uma potência intelectual, um efeito de iluminação ou compreensão, certo? E os um, um, e os por exemplo, Proclo, eu estou citando ele bastante só para aqueles que não sabem. Então, ele é um filósofo grego, isto é, escrevendo em língua grega, né? Nasceu em Constantinopla em 412 e foi o filósofo um, platonista mais sistemático da antiguidade. Eu ainda vou voltar a ele mais tarde. Então, ele vê a utilização de nomes divinos nos seus textos como coisas que deveriam ajudar os seus leitores a compreender a filosofia melhor. Por quê? Porque o nome divino estabelece alguma espécie de receptividade da alma para a atividade dos deuses, que é uma atividade de iluminação. Então, tem aqui uma potência intelectual de nos pôr em contato com uma fonte de conhecimento, né? Porque olhar para os deuses com o olho da mente, né? Virar a nossa atenção para eles é uma é suposto ser uma algo como não como olhar
uma pedra com os nossos olhos visíveis, mas algo como olhar para o sol com os nossos olhos visíveis. Ou seja, estamos olhando para uma fonte de luz, para algo que faz possível ver outras coisas. E na medida que um nome divino vira nossa mente para lá, ele também nos vira para uma fonte de conhecimento. E não só conhecimento, ser, amor, bem, valor, né? Então, a filosofia dos nomes divinos, quando pensamos ah, nos problemas filosóficos que nomes divinos levantam, o primeiro é isso: como que eles podem fazer tudo isso quando eles são apenas sons ou sinais escritos, né? Essas são as perguntas feitas pela filosofia da linguagem em geral, mas que aqui nós temos algumas coisas especiais, né, a ser consideradas. Essas são as potências dos nomes. Mas tem uma coisa mais profunda, que é a adequação dos nomes divinos, né? Então, parece que, ao contrário de outros nomes, e aqui a gente entra em algo bem específico, nomes divinos, parece que tem algo inadequado de qualquer nome para indicar deuses, né? Então, frequentemente isso é expressado dizendo que deuses são transcendentes e nomes são imanentes. Mas o que é essa coisa de transcendência e imanência quer dizer, né? Tem várias ideias por trás disso. Então, primeiro, deuses não são como nenhuma outra coisa, né? Não existe nenhuma, né, em descrições de aparições de deuses, como quando eles se revelam na sua verdadeira forma, ou é frequente o, um, que pessoas dizem que eles se distinguem de tudo, é uma experiência sublime, né? O que um, Rudolf Otto chamou de Mysterium Tremendens, et Fascinans, e podemos ver isso o numérico a Deméter, ou na revelação de Sinai, ou na transfiguração de Jesus dos evangelhos. Os deuses não são como nenhuma outra coisa. E isso é um problema, claro, quando a gente quer nomes, porque nomes frequentemente vêm de outros nomes, né? Claro, em isso, você pode achar que o nome não tem nada a ver com aquilo que se dá ao nome. E existem debates, né, na filosofia da linguagem de onde vêm os nomes, ou qual é a sua base, se é apenas uma convenção, um acordo, ou se é algo como alguma semelhança à coisa. E seja como for, frequentemente quando nós damos nome a alguma coisa nova que não conhecemos, nós fazemos isso com semelhanças a outras coisas. Se os deuses não são semelhantes a nenhuma outra coisa, daí fica difícil dar um nome para eles. Um, e, e também a isso se associa o fato de que os deuses se associam a variedades de coisas que não é claro ver um fio comum entre eles, né? Ou você pode contar os mitos, você pode ver as coisas que lhes são associadas, mas se fôssemos tentar dar um nome que juntasse tudo isso, não é claro. O, um, por exemplo, nós vemos uh, o deus Apolo ligado à música, ao arco e flecha, a pragas e também ao conhecimento e como unir todas essas coisas, não é claro. Isso são apenas 4 coisas, tem várias outras coisas, né? Então, nesse sentido, deuses não são como nenhuma outra coisa. Eles parecem
ser demais para os nossos conceitos. Mas mesmo, mas tem aí um problema ainda mais ah, profundo, que eles não são nem coisas, né? Como eu disse, eles possam ser algo como o Sol, né? Mas mais do que ser algo como o Sol, mas eles são algo como o Sol, mas para a existência, né? São primeiros princípios, e seja do ser, seja do bem. Então, eles permeiam as coisas, enquanto dar um nome para uma coisa parece dizer que isso aqui é uma coisa, e não, e uma coisa, e posso daí contá-la entre as outras coisas. Os filósofos platônicos da Antiguidade Tardia exprimiam isso dizendo que, na realidade, os deuses estão além do ser, né? Eles não são coisas, entre outras. Mais do que isso, visões ainda mais elevadas dos deuses dizem que eles não estão em relação a nada, não em relação com nada. Eles são absolutos, são separados deste mundo e de todas as outras coisas. Ora, um nome, por natureza, tem relação com alguma coisa. E se os deuses não têm relações, daí estão, ou se o Deus único não tem nenhuma relação, estamos daí realmente com um problema. Se ele existir por si só, independente de todas as outras coisas, parece que vamos ter um problema em como que um nome poderia significá-lo. E eles se evitam até mesmo um, essa relação que é o conhecimento, e se não há conhecimento, como que vamos ter um nome para eles? Então, esses são problemas de adequação. Esses são os problemas gerais de adequação, mas há também uma série de problemas específicos. Podemos perguntar sobre cada nome, por que que ele combina e por que não, né? Especialmente com os atributos, né? E o tratado sobre os nomes divinos do Pseudo Dionísio Areopagita é principalmente sobre nomes de atributos. Eu vou voltar a isso porque os atributos são mais importantes para os cristãos. Um, mas também, até mesmo, no Crátilo, de Platão, ele se investiga até mesmo nomes próprios. Ele tenta entender nomes próprios como descrições para explicar por que eles são bons nomes para os deuses. Então, na medida em que nomes próprios podem ter etimologias e podem ter significado, né, se você aderir a uma ideia de que nomes de alguma maneira são imagens de deuses ou podem ser corretos ou incorretos, daí você também vai ver você vai ver problemas de adequação dos nomes próprios divinos. Um, e daí, por fim, nós temos a tradução dos nomes divinos, né, que é o outro, finalmente, outro problema, né? Outro grupo de problemas que podemos falar. Então, começamos com nomes próprios ou descrições. Considere isso aqui. Eros, filho de Afrodite. O problema com aqui é, então, por exemplo, há várias opções de como traduzir Eros, né? Podemos traduzir Eros como, não traduzindo ele, apenas tomando o nome Eros para a nossa língua. Ou podemos traduzi-lo como o amor, né? Ou, né, um tradutor para o inglês teria a opção de traduzir ele como Eros ou como Amor, querendo indicar o nome, usando o nome romano, né, o nome da divindade romana correspondente, ou usando Love, né? E, e há várias dessas coisas, porque vários desses nomes ah, divinos, eles têm sim também um significado. E não é um significado aleatório, né? Então, temos essa primeira questão, como na tradução de um nome divino preservar a sua carga semântica, a sua conexão com as coisas, né? E, e eu mencionei agora a possibilidade que alguns tradutores de língua inglesa usam de usar os nomes
romanos, em particular porque a língua inglesa tem adjetivos associados a todos esses deuses, o que ela não tem para todos os deuses gregos, né? A palavra Jovian é muito bom em inglês. Zeusian não é. Então, isso traz a questão de quais as relações entre os deuses de diferentes povos, né? É de identidade, você pode identificar, né? Zeus é Júpiter, ou é uma correspondência. Aqui temos o deus romano, aqui temos o deus grego, eles desempenham papéis semelhantes nos panteões correspondentes, ou é de subordinação, né, seria uma visão mais monoteísta. Nós não somos monoteístas, parece que Juliano Apóstata, ou Juliano Imperador, para não usar uma terminologia enviesada, Juliano o Imperador, que buscou restituir o culto dos deuses um, no Império Romano, depois de sua cristianização oficial, ele teria visto os deuses gregos como superiores aos dos outros povos. Ah, certo. E daí, então, essas perguntas de relações entre os deuses e os seus nomes entre povos diferentes é uma dificuldade de tradução que temos, né? E, como em qualquer tradução, temos o problema de como preservar as suas potências, né? Se em uma tradução de qualquer palavra, temos o problema de como, um, sabe, preservar a carga semântica e as conotações da palavra naquela língua, quanto mais problemas temos para traduzir um nome divino, né? Deveria ter essa ligação com uma força, né? E porque isso é algo que frequentemente morre na tradução. É comum em traduções de filosofia antiga que apenas a gente se repete, né? Zeus, Afrodite e coisa. E a gente apenas toma esses nomes para nós. Mas sem perceber que, por exemplo, num filósofo como Proclo, que pensava que esses nomes tinham uma função intelectual, né, de nos abrir para algum princípio que nos permite entender as coisas melhor, a gente está realmente perdendo algo importante para o autor, né? Um, então, por isso que eu digo que tem um problema especial aqui de tradução dos nomes divinos. E para tornar isso mais claro, podemos também pensar de como preservar as suas potências na transmissão em uma mesma língua, né? Então, mesmo dentro de uma tradição, a potência dos nomes divinos parece ser indissociável ao respeito por eles e às práticas em torno dessas coisas. Então, por exemplo, na Bíblia hebraica há um mandamento de não levar o nome de Deus em vão, não tomar o nome de Deus em vão. E disso não é apenas uma questão de não fazer juramentos vãos em nome de Deus, mas também de não usá-lo fora de certos contextos, né? E hoje em dia, no judaísmo, há uma série de regras com respeito a isso que a gente vai entrar nisso um pouco mais. Então, mas as coisas semelhantes, então, em outras tradições, o cristianismo, claro, herdou parte disso do judaísmo, mas os oráculos caldaicos, os textos importantes para os filósofos platonistas, eles mandavam não traduzir os nomes, né, divinos, não traduzir os nomes de línguas estrangeiras, né? E a tudo isso está ligado ao fato também de a ruptura cristã, né, e os nomes próprios de Deus e dos deuses. Eu mencionei isso antes, sobre essa ideia de Pentecostes como desfazendo o Babel, e isso também tem a ver com a apropriação cristã da filosofia grega, né? Então,
esse Deus, esse primeiro princípio que os filósofos gregos sempre buscaram, nós estamos revelando ele agora. Nós somos a filosofia completa, né? Nós somos a verdadeira escola de filosofia. E há quem defenda entender os primeiros cristãos menos como comparáveis a outras seitas da época e mais como um novo tipo de escola de filosofia que havia na antiguidade. Isso é apenas um approach entre scholars hoje em dia. E é algo bem único de cristianismo, de que o nome próprio de Deus, claro, eles tomam a Bíblia hebraica como parte do seu cânone, mas o nome próprio quase some, né? Mais tarde, a partir da Idade Média, surge esse culto do nome de Jesus Cristo, né? De Jesus, mas isso é algo mais tardio, mas de forma geral, há poucos nomes divinos no cristianismo, e a maior parte dos cristãos estão bem chamando apenas chamando o Deus deles de Deus, né? Claro, em certos contextos é necessário dizer qual Deus e esse tipo de coisa, mas a necessidade de chamar Deus pelo nome não é tão necessária. Pessoas rezam usando a palavra Deus genérica, porque é suposto ser tão claro a quem se refere, né? Em inglês, né, se escreve God com maiúscula, mas isso não é algo de respeito do inglês e da língua inglesa, mas é algo ligado um, ao fato que em inglês se escreve com maiúscula qualquer coisa que funcione como um nome próprio, né? Ou que seja derivado de um nome próprio, né? Então, até adjetivos derivados de nomes próprios, daí são escritos com maiúscula em inglês. E daí também o escrito com Deus com maiúscula, God, lá. Então, essa é, por fim, o problema da tradução dos nomes divinos. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para perguntas. Eu entendo que nós temos mais 20 minutos, aí vai ser um pouco apertado, mas vai dar. Deixa eu ver o que já escreveram aqui no chat. Tá, eu vou falar dessas perguntas no final. Eu vou continuar, então. Então, com todos esses problemas, esse background da ideia de anjos, nações, o que eu quero fazer nesse curso é que eu quero investigar esse cabalista, José de Catila, de Castilha, especialmente seu livro Sha'arei Orá, porque eu acho que ele mesmo dá uma ideia de como resolver talvez esse problema, né? Ou o problema, especialmente o problema de tradução. Que e para isso eu parto de um ponto em comum que tem entre o neoplatonismo, que é essa forma do platonismo do segundo ao sexto século, da Era Comum, e a Cabala, que é a ideia de que existe uma multiplicidade divina além do intelecto, além da inteligência, da fonte da inteligibilidade do mundo, né? Existe no Deus que dizemos ser absolutamente simples, né? O que os platônicos chamavam o Uno, e que os judeus dizem ser o Deus deles, que é que na sua profissão de fé dizem que o Senhor é Deus, o Senhor é uno, né, é um. Isso o Senhor é o nome de quatro letras. Então, em ambos, o neoplatonismo, especialmente o tardio de Próclo e a Cabala, a qual o de Catila pertence, existe a ideia de que mesmo nesse Deus absolutamente simples, existe algum tipo de multiplicidade. E é muito difícil de entender isso, mas nós dizíamos os casos, e nós temos obras de ambos os casos, de pessoas tentando daí como se fosse organizar a multiplicidade divina, explicar quais são as funções das várias partes, ingredientes, elementos das divindades dentro do Deus Uno. Então, Próclo faz isso na sua teologia platônica, uma obra super extensa que nos chegou incompleta, apesar de ser tão extensa na forma que a temos. E o Digatila faz isso no Sha'arei Orá,
né? Que esse é um livrinho sobre os nomes divinos, e ele mesmo constrói uma relação entre os nomes divinos e os deuses das nações. E é isso que eu quero apresentar rapidamente aqui para vocês, agora no final dessa apresentação. Então, vamos lá. Agora estou lendo da minha tradução, do Shahara Yorá. Infelizmente não há uma tradução para o português. Existe uma tradução para o inglês, mas ela é muito problemática. No curso eu vou disponibilizá-la, eu tenho um PDF, mas eu não, assim, eu não acho que é algo bom para um primeiro contato com a obra. Vai servir para alunos que quiserem estudar por conta própria, mais como algo para se lembrar e tal, porque há várias decisões questionáveis lá, de qualquer maneira. E em hebraico eu uso essa ediçãozinha recente de Yosef Ben Shlomo. Tá. Aqui uma a pergunta aqui do Felipe Neves sobre IRS e IRE. Eu vou responder depois. Elas têm uma relação com os nomes e com os atributos, tá? Mas vamos ver isso. Então, aqui, o Jack Taylor falando, saiba, isso é bem o estilo dele, saiba, eu te revelo, atente-se, ele revela o segredo depois do segredo. Saiba que os nomes do santo, né, o santo é Kodesh são um nome para Deus, né, um jeito de ser para Deus, que não se apagam. Como ele escreve assim, com aspas no meio do nome, para evitar escrever os nomes, né? Porque você tem que evitar escrever esses nomes, em parte por isso, não se apagam. São nomes que são proibidos de apagar, segundo a lei judaica. Então, para que você não os escreva em algo que talvez vai ser destruído, um livro que talvez seja você não sabe o que acontece com ele, então você evita escrevê-los, por exemplo, pondo aspas no meio do nome, né? Então, esses nomes que não se apagam, eles se agarram ao nome bendito. Nome aqui é uma locução, né, para Deus, e eles, né, judeus dirão Hashem, hoje em dia para se referir a Deus, que quer dizer literalmente o nome, né, porque é para evitar falar o nome próprio, né, o nome de 4 letras. E esses nomes estão próximos dele, né, do nome bendito, como a corrente dos príncipes altíssimos se agarram a eles, os nomes. Então, aqui temos príncipes que estão segurando os nomes, que estão segurando ao nome, né? E esse se agarrar é tanto essa metáfora de proximidade, mas também uma metáfora de tirar sustento, de depender, né? E os outros apelidos do santo, esse termo apelido, a gente vai voltar a ele, que sim se apagam, como misericordioso, compassivo, piedoso, clemente, semelhantes. Eles servem como vasos para os nomes do santo, né? Então, são algumas espécies de vasos, de coisas que contêm os nomes divinos, né? E esses mesmos apelidos são um apoio para 70 nações que estão sob o governo dos 70 príncipes. Então, esses príncipes são os deuses das nações. E existe aqui uma analogia entre os príncipes e os nomes que não se apagam, e os nomes que se apagam e as nações. E, então, os nomes que explicam, que são atributos, eles correspondem às nações, né? Enquanto os nomes próprios, que apenas como se fossem apontam ou indicam Deus imediatamente, correspondem aos príncipes. E como os príncipes se agarram aos outros nomes do santo, com exceção desses dois aí, né? O serei que serei e o eu, e o nome de 4 letras, assim também as ações dos mesmos príncipes se agarram aos apelidos que são derivados dos nomes santos. Esses dois do meio, esses dois nomes são específicos para o povo judeu, né? E os outros nomes daí pertencem também aos outros
nações e aos deuses das nações. Então, ele está propondo realmente que tem uma correspondência entre nomes de Deus na, na Bíblia e as multiplicidades de nomes divinos nos outros povos. Ele tem essa imaginação que vem da Bíblia de que há uma, como se fosse príncipe para cada nação. E ele está usando esse número simbólico de 70, né? Mas que ele, né, ele imagina as outras nações como semelhantes à sua própria. Mas então aqui já está, vemos, é a própria ideia do Jacatela, essa correspondência, né? E qual é o interesse para nós? Por que é interessante, por exemplo, traduzir um nome de um deus grego para para um nome de Deus da Bíblia? Ou traduzir, isso é encontrar uma correspondência. Porque falamos, por bem ou por mal, uma língua cristã, né? E se quisermos, talvez, ativar algo da potência dos nomes divinos, como eles eram no texto antigo, nós precisamos encontrar nomes com potência igual na nossa própria língua. E, então, por isso que eu acho que essa proposta de Agrila é algo bastante frutífero, e eu vou querer investigá-lo com vocês. Eu, eu teria mais a dizer sobre isso. Eu talvez ainda falo nas perguntas, mas eu quero agora ir para a nossa sessão de perguntas, então eu só vou falar algumas coisas finais sobre o curso. Então, olha, isso vai ser um curso de filosofia sobre um texto cabalístico. Eu não sou um scholar, um erudito de pensamento judaico. Eu consigo ler os textos originais, eu consigo ler sobre eles, e eu tenho certo conhecimento sobre o que eu vou falar aqui, mas eu venho disso da filosofia, né? E eu tenho esse projeto de conseguir resolver esse problema da tradução de nomes divinos, e é por isso que eu estou dando essa aula e que eu estou reentrando com os alunos nesse texto. Okay? Então, vai ser um curso de filosofia sobre um texto cabalístico, né? A primeira aula vai ser uma introdução a Cabala e ao pensamento judaico, dando o background necessário para ler para ler as partes que eu vou traduzir, para conseguir as aulas, e daí em cada aula eu vou falar de 1 ou 2 capítulos de Sha'arei Orah, né? E como eu expliquei no anúncio que eu pus no meu site, né, isso é uma nova maneira de ler a Bíblia, vendo as nuances de cada nome, vai dar uma nova compreensão do monoteísmo como algo que engloba a multiplicidade divina, que não a exclui. Tem coisas da leitura de Jacatila que são bem judaicos, que você não vai encontrar em intérpretes cristãos, e vamos ver aqui uma diferente relação entre filosofia e fé. Aí estão as datas novas, né? Eu adiei o curso para janeiro, e o custo total é 640, 320 por mês. E é isso. Muito obrigado. Eu vou agora me voltar para as perguntas do chat, e daí eu abro para mais perguntas ao vivo. Ok. Então, sim. Ok. Peraí, por alguma razão, eu tô... Deixa eu só verificar alguma coisa aqui. Certo, ok. Então, sobre a filosofia da mitologia de Schelling, que fala da diversidade de Deus como razão da diversidade de povos e raças. Então, eu não tenho certeza se essa é a visão de Schelling, que é a diversidade de Deus vem, que a diversidade dos povos e raças vem antes e a diversidade de Deus resulta deles, né? Porque ele vê uma multiplicidade de potências divinas, né? E o Sim, sim, justo. Então, ele vê que há uma multiplicidade de potências divinas, e ele realmente é bem, assim, em termos de filósofos cristãos, ele é alguém que realmente abraçou os dados da pesquisa filológica, né, de realmente, e de comparação das religiões, né, que existe essa multiplicidade de,
Sim, sim, justo. A cisão de um Deus em diversos deuses origina diversos povos. É assim que é. De fato. Ele acha que tem esse primeiro momento em que a humanidade está completamente absorta em Deus, e há uma única humanidade, e há um único Deus, mas também não há consciência de distinção de Deus, então é o primeiro momento mais primitivo da humanidade, mas daí há uma divisão dentro de Deus em várias potências, que gera daí também uma divisão entre vários povos, mas daí ele vê isso de um ponto de vista cristão que ultimamente o ponto é voltar, todo mundo é reunir todas as potências de volta em Deus. Isso é a tarefa do cristianismo. Um, mas ele é bem atento, por exemplo, as palestras sobre filosofia da mitologia são bem atentas ao fato da diversidade de nomes de Deus na Bíblia hebraica. Então, ele vê isso como uma indicação de que o monoteísmo judaico ainda não é um monoteísmo completo, né? Ele tem esse pensamento dialético que é apenas o monoteísmo cristão, que de alguma maneira insere mais diversidade dentro de Deus, né? Tem a Trindade, que consegue também reconhecer multiplicidade e a unidade dentro de Deus, e assim ser um monoteísmo completo, né? Então, ele certamente é um filósofo importante nesse respeito. Ele também tinha acesso a algumas coisas de filosofia cabalística. Eu não acho que ele leu de Catila diretamente, mas eu acho que trechos de Catila eram traduzidos no Cabala Denudata do Reuchlin, que ele sim leu. Um, então, mas exatamente como nomes divinos funcionam para ele, eu não tenho não tenho um bom conceito, a good grasp of that. Um, no Felipe Neves pergunta se já havia essa preocupação com o nome correto no período do primeiro templo. Então, o, não, então, eu não sou um expert em história, né, do povo judaico. Claro, se formos seguir os textos bíblicos, já há algo especial sobre o nome, né? O nome de quatro letras. Deus diz, esse é o nome que eu vou te revelar, eu não revelei isso aos patriarcas. E quando em Deuteronômio o lugar a construir o templo é sempre chamado o lugar onde farei meu nome residir, né? E então há essa fala de o nome como sendo a presença de Deus. E, e parece ser isso. Então tem agora, se claro, o primeiro templo é muito antigo, é um período que é muito antigo e é difícil ter acesso sobre isso. Se formos, mas se formos sim seguir os textos, sim, tem ah, a ideia de que na cerimônia de Yom Kippur o sumo sacerdote entra no Santuário Santíssimo e fala o nome próprio. Então tem sim. Agora, o debate acadêmico e tal, científico sobre as práticas judaicas, as práticas do povo israelita no primeiro tempo, eu não sou expert nisso. Adriano pergunta se há uma preferência semelhante por nome de origem grega nas traduções alemãs. Sim, os alemães frequentemente preferem nomes de origem grega ao posto e não com nomes de origem latina. Um, isso que eu falei de usar nomes romanos, por exemplo, em traduções inglesas é algo mais antigo, né? Thomas Taylor faz isso no século XIX. Hoje em dia, scholars em geral apenas usam um nome grego, embora não fique bonito, mas
Sim, e tem toda essa construção dos alemães de se ver ligados mais aos gregos e não aos romanos. Eles têm o nacionalismo alemão criou essa visão, né? Isso é parte deles, né? Felipe Neves pergunta: a expressão Eia ou serei que serei, teria relação com os diferentes nomes divinos e seus atributos? Sim. Então, esse é um dos nomes que não se pode apagar, Erie, né? Só serei. E, claro, a tradução como serei que serei é apenas uma de traduções possíveis. Um, o tempo é algo notoriamente complicado, o tempo de verbos é algo notoriamente complicado na língua da Bíblia hebraica. Então, por isso que também a tradução de eu sou o que sou e eu, eu fui que fui. Um, o Jagatila vai ver esse nome como a raiz de todos os outros nomes e tem uma ah, um debate entre cabalistas da época sobre qual nome é, por assim dizer, superior, esse ou o nome de quatro letras, porque esse é dado como uma explicação e o outro é dado como um nome próprio. E então, qual é mais importante? O nome que explica ou o nome próprio, né? Que seria o nome que indica imediatamente, né? Um, e é bastante, como eu disse, bastante. Bom, é um gesto clássico quando Tomás de Aquino lê isso como eu sou o que sou e lê isso como sendo que o Deus é um, né, o ato de ser existindo de maneira separada, né, essa ipsis subsistens. Um, porque isso, nesse gesto é algo bem cristão no sentido de ver o que ele vê como, sabe, o grande resultado da filosofia grega na, uh, na Bíblia, mas também isso que para os judeus é um nome próprio, em certa medida, um nome próprio, não tão claramente próprio quanto o nome de quatro letras, porque tem uma explicação ali, mas como ele reduz isso a um atributo, né? Ele reduz isso ao ser. E então, esse é um nome que fica, de alguma maneira, entre os nomes próprios e os atributos, e ele tem um estatuto entre os dois. Então é isso sobre as perguntas do chat. Então eu vou abrir agora para outras perguntas. Se alguém fizer agora qualquer pergunta sobre o curso, um, sobre, sobre o tema de chamos divinos, pode fazer. Não? Bem, eu disse que não faria isso, mas deixa eu olhar no. Não. No YouTube também não tem perguntas. Bem, um, ok. Um, sim, por favor, Adriano, pode fazer. Mas você está no mute, a não ser que você esteja escrevendo a pergunta. Sim. Tá bom, eu vou falar. Eu gostaria de saber se já que eu sei que você também é um pesquisador do Vicente Ferreira da Silva, se ele trabalha com esse termo, com essa ideia também dos nomes divinos, que ele trabalha muito a ideia da pluralidade de deuses, mas eu não me lembro se em algum momento ele trabalha com a ideia dos nomes divinos. Sim, então, a ideia dos nomes divinos especificamente, não conheço um texto em que ele trabalha com isso diretamente.
Mas há uma relação muito importante para ele entre os deuses e a linguagem, né? Uhum. Ele segue essa ideia heideggeriana, né, de que as línguas são como se fosse a base para a nossa vida no mundo, para a nossa existência, e ele acha que o cerne das línguas é o que ele chama poesia transhumana, os mitos, né, que é a manifestação dos deuses. Então, ele tem essa ideia de que diferentes línguas vêm de diferentes mitos, ultimamente. Isso, claro, é algo, se entendermos isso como uma ideia histórica, parece errado. Parece errado de acordo com as próprias religiões, né? Com os próprios textos míticos. Eles frequentemente apresentam a existência da língua como algo anterior ao mito, né? Então, um, é, então ah, a Torá está em hebraico porque um, os filhos de Israel que estavam um, que estavam no Egito tinham preservado a língua hebraica. Então, a Torá foi dada para eles na língua que eles podiam entender. Então, nesse sentido, o texto mítico, mesmo dentro, assim, na própria tradição religiosa do texto mítico, não vê a língua como dependente do texto. Mas, claro, se a gente pensa nisso como uma relação não temporal, mas uma relação de que o texto mítico daí vira como se fosse o standard da língua, daí nós podemos pensar em vários exemplos disso, né? De Homero como o educador da Grécia, né? O próprio texto, a coleção bíblica como né, coleção de literatura em língua hebraica que temos, e antiga, o Alcorão como modelo de árabe, e outras coisas. Agora, então, nesse sentido, é isso que eu posso pensar dos um, do Vicente com respeito aos nomes divinos, mas eu acho, assim, de maneira geral, claro, um, Vicente é um dos filósofos mais perceptivos com respeito ao politeísmo e à diversidade da manifestação divina. E eu acho as considerações dele sobre como os deuses são fontes de fascinação muito importantes para entender os para levar para quando eu traduzo, né, para quando eu penso como melhor traduzir esses nomes. Uhum. Um, de, eu eu acho que é isso o que ele diz. Eu não tô nada mais me ocorre no momento. E só para mais uma, o que você acha da teoria do Cassirer no Linguagem e Mito, de que muitos dos deuses surgem exatamente a partir de um certo problema linguístico, assim, de que os deuses meio que surgem do próprio nome, não? Pelo menos eu Que lembro. deuses surgem no próprio nome. Como que ele entende isso? Eu não conheço a É, teoria do Cássio. então é que faz tempo assim que eu li, mas que, por exemplo, ele dá um exemplo de que aquele mito em que os seres humanos nascem a partir do momento em que ah, as pedras são jogadas, né? Os seres humanos nascem de pedras, uma nova raça humana nasce das pedras que aparece na metamorfose do Ovídio, a partir de uma semelhança entre o nome dado à pedra e o nome dado ao ser humano na antiga língua grega onde surge, na antiga língua onde surge esse mito, e que muitos dos deuses surgem a partir de uma espécie de erro de linguagem, né? De um, de Ah, um, eu não sei. ah, Na verdade, foi mais uma pergunta de tirateio mesmo, já que eu me lembrei que o Cassirer fala dessa questão, então eu resolvi, sabe? sim, não, tudo bem. Então, me parece uma teoria interessante, mas eu não sei, me parece uma teoria, ah, sei lá,
antes de se aceitar uma tal teoria, você já precisa, talvez, não acreditar na realidade dos deuses. Uhum. Ahn, e, e eu, e eu não sei. Então, sei lá, parece algo interessante. Existe uma relação muito próxima entre Deus e linguagem, na Cabala, né? E eu vou falar mais disso na primeira aula, em janeiro. E isso foi algo que interessou bastante a Walter Benjamin e também um, Gershom Scholem, né, o pai do estudo contemporâneo acadêmico dos textos cabalísticos, né? E eu, eu vejo que um, e tem essa relação, tem no Zohar, né, que é veio a ser o texto autoritativo da Cabala. Está escrito que Deus e a Torá seriam um, de alguma maneira. E já, então, de alguma maneira, Deus é idêntico com esse texto que o exprime, né? Que também é visto como se fosse um longo nome de Deus composto de inúmeras letras, né? E com a primeira letra sendo B, de Bereshit, no princípio, e a última letra da Torá, né? Dos cinco livros de Moisés é Lamed, então seria um único nome contínuo. Tem essa visão de alguns cabalistas. Um, então, nesse sentido, você pode dizer que o Deus é o seu nome. Tem uma afirmação no Cântico do Mar, né, depois dos israelitas cruzarem o mar. Está lá que é, Deus, né, o nome de quatro vezes, o Senhor é seu nome, que, claro, alguns autores interpretam de uma maneira bem forte como ele é idêntico ao seu nome. E vimos como Jagadila se refere a Deus como o nome, né? E aqui, na realidade, deixa eu compartilhar a tela para mostrar um slide que eu acabei pulando, que temos algo quase assim no, no próprio um, no próprio texto de Jacatila. Então, ele está falando sobre os diferentes níveis de proximidade que as nações e os povos têm a Deus. Então, ele diz que quando o nome aparece perante as nações, ele como um rei diante de seus ministros, diante de todos os seus servos, ele fica vestido de vestimentos de majestades ou vestimentos da guerra, e não é visto diante deles sem estar com seus vestimentos e seus batalhões. E assim, o nome não é visto de maneira alguma pelos adoradores das estrelas, pois a grande quantidade de apelidos e vestimentos o cobrem e o escondem deles. Então, na verdade, a manifestação de Deus perante as nações como o grande rei, né? Pensando lá na metáfora monárquica que já Philon e Celso usavam, esconde o rei. Você não vê o rei porque você vê todos os generais, você vê os príncipes, e mesmo o rei está todo coberto de vestimentas, né, de o uno, o bem, né? Então, essa é a visão dos filósofos pagãos e dos pagãos de maneira geral. Deus está se manifestando para eles, mas ele está invisível pelo tamanho da manifestação, pela diversidade da manifestação. E daí ele vai passar para o povo judeu, né? Mas aí, quando o nome que ele seja bendito está com a Assembleia de Israel, claro que está com eles, como o rei está com os membros de sua casa, e tira de si um pouco do que veste. Como é o hábito do rei, tirar um pouco de seus vestimentos quando está com os membros de sua casa, né? E então, aqui é a ideia. Então, contra os pagãos que dizem, mas espera aí, como que vocês respeitam o Deus se vocês não respeitam os príncipes que servem a ele? Ele está dizendo, não, mas o povo de Israel é como se fosse a família do rei, né? Israel é chamado de o primogênito de Deus. E então, eles dizem, então, nós somos como a família que recebe o rei.
Então, nós temos contato direto, não precisamos passar pelos vizires e os guardas e tudo isso. E, ainda mais, ele nos aparece com um pouco menos de vestimentas, então a gente tem contato com ele. Ele aqui traz alguns versículos que ele acha que estão falando sobre isso. Mas daí ele fala de algo ainda mais íntimo, que é quando o nome, que seja bendito, se reúne a sós com os justos e piedosos, os patriarcas e os chefes, né? Então, ele tira de si todos os apelidos e é sublimemente ele escreve aqui, o nome sozinho, né? Então, e se encontra o nome uh, Senhor junto com o judeu, como o rei que despiu-se de todas as suas vestimentas e se reúne a sós com sua esposa, né? Então, aqui tem quase uma espécie de identificação de Deus com o próprio nome. Aqui é um assunto que vamos ver. Sim, então, Felipe menciona que Scholem fala que alguns cabalistas acreditavam que o Messias rei seria a verdadeira Torá revelada, né? Ou que ele traria a verdadeira Torá revelada. Que temos do isso é algo que temos do próprio profeta Jeremias, né? Jeremias diz que haverá ainda outra aliança a ser firmada, né? E por isso que, embora, então, quando Maimônides, ele, por razões próprias dele, tentou determinar os 13 princípios da fé judaica. E entre esses 13 está a ideia de que a Torá não muda. Não muda, não mudou, jamais mudará. E vários sábios e respeitados sábios judeus discordaram de Maimônides nisso, porque eles dizem, não, olha, mas o profeta Jeremias diz que muda e, afinal de contas, Maimônides, quem é você para falar a Deus o que ele pode ou não pode fazer? Se ele quiser mudar a Torá, ele vai mudar a Torá, e a gente vai obedecer, como obedientes que somos. E é por isso também que demorou, né? Demorou, embora né, na Idade Moderna eclodiu o movimento messiânico em torno de Shabtai Tzvi, né? Embora ele fosse muito estranho e o seu profeta Natan de Gaza tenha desenvolvido uma teologia muito inovadora para explicar o seu comportamento estranho, muitas pessoas demoraram a rejeitá-lo como Messias, e a maior parte dos judeus apenas o rejeitou como Messias definitivamente quando ele se converteu ao Islã. E porque, bem, é sabido que o Messias trará uma Torá nova. E isso é uma ideia que é presente até mesmo hoje em Israel, em círculos que veem um significado messiânico no Estado de Israel, os chamados Dati Leumi, religiosos nacionalistas, que eles veem também agora como o tempo teve a época da Torá escrita, e daí depois teve a época da Torá oral. E agora nós estamos na época da Torá secreta, né, que é outro nome para a Kabbalah. Isso é particularmente a teoria de Manitou, que foi um pensador judeu francês que migrou para lá, Leon Ashkenaz. Então, essa ideia de que uma possível Torá futura que seja diferente e traga pelo Messias é algo que não está só na Cabala, mas que na Cabala recebe muita atenção. Ok. Deixa eu só voltar para ver se eu... sim, era uma questão da criação dos deuses a partir dos nomes. Não sei. Claro que aqui temos uma ideia, no que lemos agora do Jacatila, de que os deuses das nações, de alguma maneira, se alimentam, são sustentados pelos nomes de Deus, do Deus Uno, né? Que seria outro nome disso, dependência linguística. Claro, não é tipo de erro de linguagem
que Cássio tem em mente. Ok. Mais perguntas? Não. A gente está chegando agora aqui ao final. Olha, então, o curso, só para repetir, o curso vai começar no dia 18 de janeiro. Pessoas podem me inscrever para se matricular, para fazer perguntas sobre o curso até lá. Eu vou abrir um Google Drive para as pessoas, para os alunos do curso, em que vão estar vários textos sobre o assunto e sobre Jagatila. Como eu disse, eu vou pôr essa tradução que não acho boa, mas as pessoas podem querer ter acesso a ela no Google Drive. Eu vou estar traduzindo trechos de Jagatila para as aulas. Em geral, a aula vai ter um formato de eu vou falar por 1 hora, devemos ter 30 minutos de discussão. E eu também, para os alunos que quiserem, eu vou sugerir como. Então, o, como. ah, só para adiantar alguma coisa do começo do curso, um pouco sobre o que o Chikatilo está fazendo. Chikatilo mora numa época, vive numa época, em que tem muita gente usando nomes de Deus para criar talismãs, para nomes, para usos mágicos mesmo. Você quer longa vida, você quer se casar, então usa essa coisa com o nome de Deus escrito e tal. Até hoje existem tais práticas em meios judaicos. E ele escreve o Sharei Orah para dizer, olha, primeiramente, isso tudo você não deveria fazer, você não pode usar os nomes de Deus assim. Mas, se você quiser saber o sentido dos nomes de Deus, então você tem que ir para a Bíblia, você tem que ir para o texto sagrado e ver qual o sentido dos nomes lá no texto. Ele está tentando voltar para o texto original e descobrir lá o sentido. Não é o sentido que um scholar hoje encontraria voltando para o texto original. Porém, isso significa que podemos nos divertir bastante com isso. Porque podemos nos perguntar realmente, mas será que isso faz sentido? E alunos que têm hábito de ir à Bíblia, eu ficarei feliz se eles daí voltarem à Bíblia e daí se perguntarem, mas será que o que Chikatilo está falando sobre o uso desse nome na Bíblia realmente faz sentido? Podemos daí discutir passagens em que isso parece confirmar ou não parece confirmar. Mas também eu vou, como eu disse, o estilo de Catila é muito. Aqui tem um segredo, e aqui tem uma revelação, e aqui tem uma chave que eu te dou. E não transmita para ninguém o que eu vou te falar agora. Mas eu vou tentar encontrar debaixo do texto de Jacatila argumentos para os pontos de vista dele. E eu vou tentar descobrir uma lógica por trás, porque uma série de nomes se refere a um aspecto dado de Deus. E eu espero compartilhar isso com vocês e ter os alunos que houverem como co-investigadores mesmo. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. E eu fico disponível. Eu até agora estava também acessível via YouTube, não, desculpa, via Instagram e Facebook. Eu estarei saindo de lá, mas eu continuo acessível via YouTube e com minha página pessoal, antoniofilosofo.com. E também eu comecei um Substack recentemente, que eu vou atualizar filoantonio.substack.com. E podem me acessar de todas as maneiras e também via e-mail, né, em antoniov@gmail.com. E eu agradeço a atenção, espero que a aula tenha sido do interesse de todos.